Olá a todos, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Ramos. Eu estou aqui para introduzi-los no mundo da programação, né? Dar aquele início para todos que têm interesse. Nessa primeira aula aqui é mais sobre conceitos mesmo. Eu vou introduzir vocês aos conceitos de hardware, software, HTML e CSS, ok? Vamos começar. Um computador, ele tem duas bases principais, que são o hardware e o software. O hardware, ele é bem simples, tudo que é visual no computador é o hardware, componentes físicos, ou seja, o processador que você instala ali, ele é um hardware, as memórias RAMs que você coloca os pentes também são hardware, o sistema de armazenamento também é um hardware, seja ele HD ou SSD. Então é bem simples de entender mesmo, tudo o que é visual, tudo o que você pode tocar em um computador. Passando para o software, ele é um pouco mais complicado de entender, mas vamos lá. O software ele é um conjunto de instruções que a máquina dá para poder o hardware trabalhar bem. É bom nós pensarmos como se fosse uma espécie de corpo e mente. O software, ele é a mente que controla o corpo do computador, que é o hardware. É basicamente isso. Para entendermos melhor o software, nós podemos pensar da seguinte forma: são diversas pastas, que dentro dessas pastas tem outras pastas, e dentro dessas outras pastas tem arquivos de diversos tipos diferentes. Nós chamamos de extensões. O que é a extensão de um arquivo? Basicamente vai dizer do que se trata aquele arquivo. Se a extensão for o nome do arquivo .txt, significa que é um documento de texto. Se for o nome do arquivo .js, significa que é um arquivo JavaScript. Se for um arquivo com a extensão JPG, significa que é um arquivo de imagem. E assim por diante. Se for um arquivo .mp4, significa que é um arquivo de áudio. Então, todos esses tipos de arquivos com extensões diferentes, eles executam uma função. Eles juntamente executam uma função. Qual é essa função? Pode ser um navegador, por exemplo. Quando você abre o Google Chrome, o Firefox, você está acessando esses arquivos dentro desse conjunto de pastas, ou seja, é um software. Você está acessando os arquivos do software do Google Chrome. A mesma coisa serve para aplicativos. Quando você acessa o Spotify, por exemplo, você está acessando diversos arquivos com diversas extensões diferentes que o conjunto deles se chama software. Mesma coisa para sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac, todos esses são softwares que têm milhares e milhares de pastas dentro, com milhares e milhares de arquivos dentro. Então, o software e o hardware, eles são um conjunto, um precisa do outro. O hardware é o corpo e o software é a mente que comanda todo aquele corpo. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre software e hardware, eu quero dar uma introdução a vocês sobre o conceito de HTML e CSS. HTML significa Hypertext Markup Language, que basicamente é a linguagem de marcação de hipertexto. O HTML ele faz parte de tudo o que representa a web. Ele, juntamente com o CSS, formam as páginas web. Quando você abre um site qualquer, tudo que aparece na sua tela é HTML e CSS. Tem a adição também de linguagem de programação, como JavaScript, TypeScript, etc. Mas o grosso ali é HTML e CSS. Então, qual a diferença deles? O HTML ele é utilizado para inserir e estruturar o conteúdo da página. Então, por exemplo, onde cada texto vai ficar, onde cada imagem vai ficar. Então, tudo que você observa quando você abre um site relacionado à estrutura da página é o HTML que é responsável. Mas ele não é responsável pela estilização das informações. O responsável por isso é o CSS. O CSS é onde você estiliza, ou seja, é onde você
coloca cor, coloca detalhes na estrutura que você criou com o CSS. Então, por exemplo, eu quero que uma imagem X tenha borda. Você utiliza o CSS para colocar a borda. A imagem, você utiliza o HTML. Para colocar a borda na imagem, você utiliza o CSS. A mesma coisa para textos. Eu quero colocar um texto em tal posição na minha página. Você utiliza o HTML para posicionar o texto. Agora você utiliza o CSS para determinar a fonte do texto que você quer, a cor do texto que você quer e assim por diante. Então, de forma resumida, esses dois eles fazem parte de todo o conteúdo da web relacionado à visualização que você vê ao abrir um site. É basicamente HTML e CSS juntos. E onde é que entra a linguagem de programação nesse processo? Enquanto o HTML, como nós já falamos aqui, ele é responsável por inserir as informações e estruturar, e o CSS por estilizar essas informações, você não consegue criar funções com HTML e CSS. O que seria uma função? Por exemplo, eu quero ter um botão no meu site que quando a pessoa clica nesse botão, ela é redirecionada para outro site. Você não consegue fazer isso com HTML e CSS. Você vai precisar de uma linguagem de programação. É esse o poder do JavaScript, por exemplo, que é o que nós vamos estudar nesse curso aqui. O JavaScript ele tem o poder de inserir funções no seu site que não seria possível com HTML e CSS, que é o básico ali para a formação de um site. Bom, pessoal, antes de finalizarmos a nossa pequena introdução aqui, eu quero apresentá-los ao Visual Studio Code, que vai ser o aplicativo, né, o programa ali que nós vamos utilizar para programar, né, para escrever os códigos e aprender todas as funções e tudo que a gente vai ver durante o nosso curso, tá? O VS Code, ele é o aplicativo de programação mais utilizado no mercado de trabalho até os dias de hoje. E ele tem tudo o que a gente precisa. Então, para você fazer a instalação dele é bem simples. Você vai no Google e digita Visual Studio Code Download. Tem que ter o download, tá? Senão você vai ser redirecionado para outras páginas, porque você também pode usar ele na web. Você não precisa baixar e instalar. Mas o recomendado é que você faça isso, porque você poderá usar ele offline também e etc. Ver qual é o seu sistema operacional, se é o Windows ou o Mac. Clique em fazer o download e você clica em salvar. Assim ele vai começar a baixar. Eu não vou baixar, né? Porque já está aqui. E assim que ele baixar, você é, executa o programa que foi baixado ali e faz a instalação normalmente. Assim que você concluir a instalação e abrir o arquivo, você vai ser redirecionado para essa página aqui, que já é o programa funcionando. Então é basicamente isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.